Olá, começando mais um Falando de Saúde. O convidado de hoje será o Dr. Fábio Maria. O tema será dor de cabeça associada com problemas ortodônticos. Dr. Fábio Maria, como vai? Tudo bem, Cláudia? É um prazer estar aqui de novo. Obrigada, doutor, pela sua presença aqui no Falando de Saúde. Doutor Fábio, existe uma relação entre dor de cabeça e a mordida do paciente? Sim, Cláudia. Existe uma relação bastante importante entre as dores de cabeça, cefaleias, e a parte odontológica de uma maneira geral, mais especificamente em relação à mordida e às articulações, né? As articulações temporomandibulares, que eu vou explicar. O que acontece? A gente não pode descartar nada. É claro que as cefaleias, elas são bastante instigantes, assim, é um grande desafio, né, para a parte da medicina e para a parte da odontologia. E a gente tem que tratar ela de uma forma multidisciplinar. É claro que a gente não vai descartar nunca a questão da neurologia, da ortopedia, da oftalmologia, até mesmo da ortopedia. Eu já tive uma paciente, por exemplo, com um grande problema na coluna, na C3, e aquilo irradiava para a cabeça inteira. Então a gente tem que avaliar todas as possibilidades, mas uma relação que é subestimada é essa relação da dor de cabeça com a odontologia de uma maneira geral. Então essa interação entre mordida torta, entre má oclusão e dor facial e dor próxima aos ouvidos, a próxima ATM, que é essa articulação que relaciona a mandíbula com a base do crânio, com estruturas nobres da base do crânio, é bastante ignorada. Então o paciente normalmente procura todas as opções da medicina disponíveis e praticamente nós somos o último a pegar esse paciente já cansado, já tendo feito tomografia, ressonância, e uma grande parte desses pacientes tem problemas então que a gente chama de DTMs, que são desordens temporomandibulares, que tem que ser tratadas por nós para tentar reequilibrar essa mordida, para que essa difusão de dor para a cabeça e pescoço possa ser corrigida. Doutor, e como que acontece esse tratamento, então, que no caso é feito aí no consultório com esse paciente? Então, na verdade, assim, as cefaleias relacionadas com a parte da mordida, na verdade, são dois pilares importantes. O paciente tem má oclusão, o que é isso? Ele tem dentes tortos que se relacionam de uma maneira desequilibrada, né? E concomitantemente com a má oclusão, a gente tem um quadro de estresse, de tensão. Então, a maioria dos pacientes com problemas articulares, dores faciais relacionadas à TM, tem essa associação de má oclusão com estresse emocional. Isso, quando elas se juntam, elas causam um quadro de tensão muscular, articular, aumento da pressão intraarticular, a pressão da própria articulação temporomandibular aumentada, os músculos ficam mais hiperativos, podem até ficar fadigados, então é super fácil de detectar com palpação de músculos. Então a gente tem que tratar, nós, né, como profissionais da dor orofacial, tratamos a parte da mordida, né, com o uso de placas de relaxamento, com o uso de aparelhos ortodônticos e concomitantemente nós temos que orientar os nossos pacientes com essa questão do estresse. Então o cirurgião dentista especializado em dor, ele não vai entrar no viés do estresse emocional, mas vai orientar o paciente. Muitos pacientes nos procuram, Cláudia, sem saber que estão estressados. Você pergunta assim, você está estressado? Não. Mas qual é a tua rotina? Eu trabalho 12 horas por dia, cuido de 3 filhos, né? Cuido disso, cuido daquilo, e ele não se sente estressado, mas ele está assim, somatizando já por um estresse que ele não tem consciência, né? Então é um quadro clássico, assim, por isso que são pacientes com mais de 40 anos de idade, que estão trabalhando demais, que têm várias preocupações. Então a gente vai orientar, vai desmascarar esse problema para ele e, claro, que associar o nosso tratamento a uma ajuda profissional médica, normalmente da psiquiatria, até mesmo da psicologia. Os pacientes às vezes precisam até de ansiolíticos, né? E essa relação com qualidade de vida de uma maneira geral, sabe, Cláudia? Assim, qualidade de sono, qualidade de alimentação. O quadro clássico desses pacientes são pacientes sedentários, que não têm tempo de se cuidar. Então a gente não é simplesmente um instalador de placas. A gente tem que realmente orientar o paciente que a placa é um dos alicerces para a sua melhora, mas que ele vai ter que cuidar de todo um sistema ao seu redor para melhorar a qualidade de vida de uma maneira geral.
Doutor, e este paciente que ele está em tratamento com o senhor, de quanto em quanto tempo ele retorna ao seu consultório? Normalmente, assim, os pacientes que têm problemas oclusais e estão com muitas dores, a gente evita de colocar aparelho ortodôntico direto, porque o aparelho ortodôntico, apesar de ser extremamente eficiente, é um estresse a mais. A gente instala o aparelho ortodôntico fixo e a gente sabe que aquele paciente vai ser desafiado em relação à sua alimentação, à sua higienização. Então a gente evita de pacientes com limiar de dor já bastante ultrapassado, de colocar aparelhos ortodônticos de cara. Então a gente pode usar essas placas de 3 a 6 meses, diminuindo a dor, né, fazendo com que eles aumentem assim, a sua confiança, a sua autoestima. E depois, quando necessário, depois de 3 a 6 meses de placa, a gente normalmente planeja um tratamento definitivo, de correção definitiva da mordida, né, com aparelhos fixos. O que não quer dizer, Cláudia, que ele não vá no futuro a voltar a precisar de placas, para relaxar essa musculatura, mesmo tendo uma mordida ideal, nessa associação mordida com estresse. Às vezes a gente resolve a mordida, mas eles não resolvem o estresse. Então, mesmo a gente resolvendo a mordida, ele às vezes precisa, numa segunda etapa, de voltar para uma placa de relaxamento para dormir, né, que vai proteger, digamos, essa relação de mordida, de músculos, tá? E tratamentos associados também. Às vezes a gente precisa de fisioterapia. A gente gosta muito de associação com a acupuntura. Em alguns casos, assim, os pacientes precisam voltar para suas atividades físicas, cuidar da alimentação, dormir melhor, evitar de ingerir muitos carboidratos. Os picos de hiperglicemia têm relação com potencialização de dor, de cefaleia, né? Então, uma conscientização geral mesmo, né, para que eles consigam melhorar, e eles têm que ajudar também, né? A placa não é milagrosa, né? Então, é um tratamento, é uma via de duas mãos. Doutor, e o valor do tratamento e o benefício é super bacana, né? Porque um compensa o outro, né? Sem dúvida, né? O paciente que está com muita dor, ele não tem mais ânimo para trabalhar bem, ele está totalmente desestimulado. Então, um tratamento com placa, que dura aí 3, 4 meses, se ele for ver o custo-benefício, né? Então isso é totalmente acessível, né? E isso vai fazer com que ele realmente encare novos desafios, como, por exemplo, preocupar depois com a estética, fazer um tratamento definitivo ortodôntico, né? Então, eu acho que é completamente viável, é um sofrimento que ele realmente não precisa passar. Tá, então a dica é a seguinte, né, doutor? Esse paciente que já passou aí por médicos, né, por profissionais da área de saúde e de repente ainda tem essa dor de cabeça, tem que agendar uma consulta com o ortodontista, né, doutor? Exatamente, né? Uma das nossas áreas de atuação são as dores orofaciais, né? E o paciente que tem dores de cabeça com um diagnóstico difuso, dores próximas dos ouvidos, até com irradiação para o pescoço, dores tensionais, a gente precisa investigar se isso não tem relação com a mordida e a associação da mordida com o estresse. E com hábitos também, né? Hábitos de bruxismo, apertamento, e hábitos até mesmo, tem pacientes que estão com muita dor e tem hábito, por exemplo, de mascar chicletes por horas a fio. Então, assim, a gente tem que orientar eles de uma maneira geral, mas assim, um diagnóstico normalmente consegue vincular rapidamente se aquela dor de cabeça tem associação. Tem pacientes que só tem realmente enxaquecas, problemas relacionados com vasoconstrição, mas a associação com a parte da mordida é bem fácil de ser diagnosticada e super acessível, Cláudia. Doutor Fábio, mais uma vez obrigada, né, pela sua presença aqui no Falando de Saúde. E essas dicas aí, com certeza, né, doutor, vai salvar muitos pacientes aí, livrá-los dessa dor de cabeça incessante. Obrigada, doutor. Obrigado, Cláudia. Foi um prazer de novo estar aqui. Obrigada. E a vocês que nos acompanharem mais esse Falando de Saúde, sente muitas dores de cabeça? De repente a solução está num ortodontista. Agenda uma consulta com o Dr. Fábio Maria e ele com certeza vai lhe ajudar. Obrigada pela companhia e até o próximo.